Olá pessoal, vamos agora para a aula 3, né? Lei de Coulomb, certo? Essa aula é curta, é rapidinho, ó, só para vir para cá, ó. Lei de Coulomb. Coulomb, esse B é mudo, né? Coulomb. Aula 3 de Física. Essa lei de Coulomb serve para determinar a força de interação entre duas cargas elétricas. Então vou desenhar aqui, ó, duas cargas, certo? Bem rapidinho, sem enrolation, é rapidinho, sem muita conversa, certo? Vamos lá, pessoal. Então eu tenho uma carga aqui, ó, colocar ela bem grandona. E uma outra carga, deixa eu colocar assim. Pronto. E uma outra carga aqui, ó. Cargas pontiformes em formas de ponto. Vou colocar uma pequena e uma menor. Uma grande e uma pequena, certo? Beleza. Então aqui a carga positiva e essa aqui negativa. Então tem uma distância entre elas, né? Uma distância D, certo? Entre as duas cargas. Certo? E como elas são cargas de sinais contrários, né? Vai ter uma força de quê? Uma força de atração entre elas. Roberto, aí você me pergunta, essa lei de Coulomb serve para cargas de mesmo sinal? Serve, gente. Essa lei de Coulomb, ela serve para você determinar a força de interação entre duas cargas elétricas, sejam elas de mesmos sinais ou de sinais contrários, né? Para determinar a força de atração ou de repulsão, né? Se for de mesmo sinal, repulsão, né? Sinais contrários, como é nesse caso aqui, ó, de atração, certo? Beleza. E a lei de Coulomb é determinada, ela é da seguinte forma, ó. Força é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho. Eita, vou colocar aqui, ó. Colocar Qzinho. O módulo, viu, gente, de Qzinho sobre D ao quadrado, certo? Então a força ela é diretamente proporcional ao produto da constante eletrostática com as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é isso? Olha só, gente. Eu tenho o seguinte, ó. A força elétrica, né? Ela vai depender das cargas, certo? E olha só, gente. Não importa se uma carga é grande e a outra é pequena. A força de uma em relação à outra são iguais. Porque a força é determinado pelo valor das duas cargas juntas, sabe? Tem que ter duas cargas pelo menos para ter uma força elétrica, né? E aí veja só, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer o seguinte, gente, que quanto mais distante tiver uma carga da outra, menor será a força de interação entre elas ao quadrado. Por exemplo, eu tenho uma distância entre as duas cargas e eu afasto ela 3 vezes, eu vou diminuir a força em 9 vezes, porque é 3 ao quadrado, tá entendendo? E essa constante eletrostática aqui, ó, K, ela é para correção de cálculo, por exemplo, porque a força de interação entre duas cargas vai depender do meio em que as cargas estão inseridas. Como assim? Por exemplo, a força das duas cargas quando elas estão imersas, por exemplo, na água, por exemplo, é diferente quando elas estiverem no vácuo, ou no ar, ou no óleo, né? Então depende do meio em que elas estão inseridas, e aí a força é determinada, né, o cálculo da força é determinado pela constante eletrostática, né? Porque a constante eletrostática ela não muda no meio, por isso que o nome é constante. Por exemplo, a constante eletrostática no vácuo vai ser sempre essa, ó. Por exemplo, ó, K0, K0, o 0 significa vácuo, vazio, certo? K0 é igual a 9/10⁹ Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso é no vácuo, certo, gente? Certo, beleza. E essa constante também, ela é calculada ela depende do epsilon, né? Esse aqui, ó. K é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, né? Para a constante eletrostática no vácuo, né? Beleza. Isso aqui é para um outro assunto, sabe? Essa aqui é a permissividade do meio, né?
elétrico, né? E uma curiosidade, né? Uma informação, né? Porque se a gente vai ver mais adiante. A velocidade da luz, ela depende da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética. Pronto, então deixa eu colocar aqui, ó, gente. Anota aí, certo? Pronto. E força é dada em Newton, né, gente? Força elétrica é dada em Newton. Qualquer força aqui, certo, gente? Pode ser dada em Newton. Então eu colocar aqui, ó, unidade de medida da força, né? Coloco o colchete aqui, ó. É o Newton, certo? Da carga elétrica, né? É o Coulomb, certo? Coulomb. Pronto, dá um print aqui, certo? Para a gente ir para a próxima aula, tá bom, gente? Deixa eu colocar aqui uma coisinha aqui, ó. A gente trabalha muito com microcoulomb, né? Aí nós temos, são submúltiplos do Coulomb, porque o Coulomb é a carga, o Coulomb é um valor muito grande, sabe? E aí a gente trabalha com submúltiplos. Então vou colocar alguns prefixos aqui, ó. Nós temos o mili, o micro, representado pela letra grega mi, nano e o pico, né? Vou colocar coulomb aqui, ó. Então o milicoulomb equivale a 10 elevado a menos 3 coulomb. O microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, 10 elevado a menos 9. E o picocoulomb, 10 elevado a menos 12 coulomb. Tá bom? Beleza. Pronto. Dá um print aí, pessoal. Anota aí no caderno de vocês, certo? Para que a gente possa resolver questões. Então é isso. A aula de hoje é essa. Anota aí no caderninho. Depois vá para o vídeo de questões depois, né? É isso aí. Tchau. Até lá.